E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês. Pessoal, nesse vídeo mexendo um pouquinho a respeito do empate entre Corinthians e São Paulo pelo Campeonato Paulista, mais precisamente pela terceira rodada da competição. Bom, meus amigos, antes de mais nada, peço muito ajuda de todos para deixar o like, inscrição no canal. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo. É super importante e me ajuda demais, tá certo? Bom, sem relação, então, simbora falar um pouquinho sobre o jogo de hoje do São Paulo, né? Nosso querido São Paulo, falo nosso querido São Paulo, para quem é torcedor, obviamente, do tricolor, que culminou em mais um empate do São Paulo no Itaquera. Mais um jogo que o São Paulo consegue a proeza de não conseguir segurar um resultado que aparentemente estava controlado até os 45 segundos, 45 minutos do segundo tempo, tá? O São Paulo, de fato, se você falasse para mim hoje que o São Paulo saiu no lucro com empate, depende do ponto de vista, porque o time não jogou para ganhar, obviamente. Então, se você falasse para mim desde o início do jogo que o São Paulo empatasse, eu ficaria feliz. Beleza, porque a atual situação do São Paulo não nos permite imaginar um cenário muito otimista para esse ano. Então, eu acredito que sim, empate seria muito bacana. Porém, o São Paulo conseguiu construir um resultado que nos permitia imaginar uma vitória se não fosse nos 45 segundos, 45 minutos do segundo tempo, tá? São Paulo não jogou para vencer, hoje é bem verdade. O São Paulo no primeiro tempo conseguiu, se eu não me engano, dar 2 chutes a gol, que foi o gol do Tapia, depois um outro chute, eu não me recordo quem deu o chute, não sei se foi Danielzinho, não me recordo muito bem, galera. E o Corinthians produziu muito mais volume de jogo, chances mais eficazes de poder fazer o gol, mas falha um pouquinho na pontaria e em algumas intervenções do Rafael. Que eu falei para vocês, o São Paulo não jogou para vencer hoje, conseguiu construir um resultado bacana, mas que não merecia vencer a partida, porque não construiu boas jogadas, não fez por onde. Mas a gente precisa enaltecer algumas exibições que eu diria no meio de campo com o Marcos Antônio e o Danielzinho, que para mim são dois pilares ali vitais que vem se construindo no São Paulo. Só que não dá para o São Paulo depender apenas de 3 volantes no meio de campo. Eu acho que o Danielzinho e o Marcos Antônio conseguem jogar muito mais que um mero volante de marcação, porque eles não são disso. São caras que têm mais técnica no passe. Mas assim, o Bobadilla, que hoje fez uma partida tenebrosa, eu acho que ele acaba sobrando você tendo no meio de campo com 3 volantes, onde um terceiro, no caso o Bobadilla, não sabe qual de fato é a função dentro dele. Porque eu pergunto a você, você sabe qual que é a função do Bobadilla no meio de campo? Se você me perguntar do Danielzinho e Marcos Antônio, eu sei que é na construção do jogo ali. Agora, o Bobadilla, eu não entendo ainda qual a finalidade dele no elenco do São Paulo. Para que ele está entrando nas partidas? Talvez o Crespo possa nos fornecer essa informação? Talvez sim, mas ele para mim é um incógnito dentro do São Paulo, que carece de ter um meia ali de maior criação. Eu acho que o Danielzinho pode fazer uma função mais híbrida de marcação e também construindo a jogada, mas acho que o São Paulo ainda depende de alguém mais dedicado à construção de jogada e não vai encontrar isso no Lucas, que mais uma partida foi muito mal, muito abaixo. Sinceramente, eu não sei quando o Lucas Moura vai estar 100% no São Paulo. Eu não estou aqui exigindo um jogador de 10 anos atrás, pessoal, de 10, 8, 7 anos. A gente está exigindo um cara que consiga um mínimo de qualidade naquele meio e um mínimo de destaque que a gente até então imaginava que ele pudesse exercer no meio de campo do São Paulo. Tá? Você pode falar para mim que não é a função dele, mas gradativamente um ponta, como era, por exemplo, o Neymar lá atrás, entre outros, com o passar dos anos, quando ele vai envelhecendo, ele acaba sendo jogado mais para o meio e rendendo. E o Lucas Moura se imaginava ser esse jogador até mesmo pela sua idade, tá? Apesar de ainda ser um cara com bastante explosão assim em termos de velocidade, é um cara que não dá para você exigir a mesma entrega de anos atrás, porque já é um jogador um pouco mais veterano. Mas muitos imaginavam que ele pudesse render, e ele não tem rendido no São Paulo até o momento. É um cara que tem um alto salário, que, beleza, a gente pode entrar no mérito de que não está sendo pago, mas mesmo assim, galera, é um cara que talvez mesmo quando estava sendo pago em dia, é um cara que não rendeu. Para falar que ele rendeu, talvez em alguns jogos da Copa do Brasil, nada além disso. E é um cara que está desde 2023 no São Paulo, pessoal. Finalzinho de 2023, é um cara que não tem rendido hoje, não tem feito jus ao que tem sido pago. Então, direção, agora com o senhor Macis, talvez seja a hora de rever algumas coisas em relação. Redução de salário, talvez, muito obrigado pelos serviços prestados, porque, galera, convenhamos, é um cara que não tem rendido no São Paulo. Pode ser que eu queime minha língua hoje e ele comece a render amanhã? Pode ser, mas eu acho pouco provável,
pelo que a gente tem visto do Lucas Moura até então. Beleza, teve contusão no passado, mas mesmo antes disso também não vinha rendendo nada, pessoal. A gente tem a questão também do Arboleda, que é um cara também que fez uma exibição sofrível hoje, por 2 vezes quase entregou a paçoca para o time adversário. É um cara que está bastante desligado. O Alan Franco eu achei que fez um jogo mais bacana hoje, fez um jogo mais seguro. O Mike, nulo, não sei o que ele fez em campo, mas é um cara que, beleza, a gente ainda tem que dar tempo ao tempo, é jovem, ainda tem muito a crescer, mas pouco rendeu. E aí eu me faço a pergunta, e o Mailton? Por que contratou? O cara foi, sei lá, talvez 4, 5 jogos e não teve mais chance, foi repassado pro Fortaleza. Cara, tá vendo? Agora a gente tenta imaginar que com a saída do péssimo Casares, sei lá, as coisas começam a ser revistas de uma maneira diferente nas contratações desse clube. Porque não é possível o cara com 4, 5 partidas sair fora sem mais e menos. Esse ano que ele poderia fazer uma pré-temporada, foi descartado ali. A gente está com o Cedric, Mike, que ainda assim são bem regulares, e a gente não consegue projetar ainda uma sequência positiva para os dois, tá? Bom, no ataque a gente teve o Tapia, beleza, fez gol hoje, mas ainda é um cara que é muito ruim, pessoal. É sofrível você ver o Tapia jogando. Beleza, fez gol, show de bola. É um cara dedicado, é um cara raçudo, é um cara que briga, mas falta muita coisa para o Tapia ser um bom jogador, tá? Ele representa a atual situação do futebol chileno. Campeão que foi campeão lá atrás, mas que hoje em dia é uma draga, tá? O futebol chileno hoje em dia é uma draga e o Tapa faz parte dessa geração, infelizmente. É um cara que pouco produz em campo, fez o gol, beleza, show de bola, ótimo, tá? Eu acho que merece uma pontuação positiva hoje, mas é um cara que não dá para você ver uma qualidade nele. É um cara que você lança uma bola na frente, beleza, ele briga, mas ele é um cara que não tem repertório. É um cara que vai brigar, trombar pelo zagueiro, perder a bola, ou no máximo recuar a bola. É isso que ele faz. Tá? É exatamente isso que o Tapa faz, infelizmente. Então, o São Paulo acaba estando numa situação bem complicada em relação a peças ali dentro do time. Né? A gente tenta imaginar que, sei lá, nos próximos dias, semanas, a casa esteja começando a ser colocada em ordem com o pagamento de salário, mas que tem contratação de jogadores ali, né? O Crespo já fez certas exigências em relação aos 4 ou 5 jogadores, sei lá, nas próximas semanas, tá? Porque tá difícil e hoje foi mais uma demonstração disso, tá? Eu acho que o Crespo também pecou bastante na sua formação em relação a inúmeros volantes, sem necessidade. O Bobadilha fez uma partida horrível. E assim, São Paulo com o empate hoje fica ali na 9ª colocação, 4 pontos em 3 jogos. Corinthians também tem 4 pontos. E é isso. É isso que temos para falar hoje sobre o São Paulo, que na próxima partida, na próxima rodada, vai enfrentar a Portuguesa nesta quarta, 7h30, no Morumbis. E é isso, assim, se a gente analisar como um todo o São Paulo, nesse início de ano, que é muito cedo ainda, eu acho que a gente precisa destacar um pouco aí a exibição do Danielzinho, que para mim tem sido um grande destaque do São Paulo nesse início de temporada. Ele, quanto mais entrosado com o Marcos Antônio, mais vai ajudar o time do São Paulo com toda certeza, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal, recomende a um amigo ou uma amiga, me ajuda bastante. Vejo vocês numa próxima. Um forte abraço a todos, até mais e valeu!